Olá, eu sou o primeiro tenente médico PM Caio Sola de Ponte e venho com esse vídeo tentar sanar algumas dúvidas e instruí-los sobre as principais condutas para serem realizadas diante dessa situação de saúde internacional que a gente vem vivendo com o novo coronavírus, também chamado 2019 nCovid, que não é nada mais do que a nomenclatura do ano de descobrimento do vírus, New Coronavirus. É um tipo de vírus de uma família que já é um velho conhecido, principalmente da população pediátrica, das crianças, que geralmente faz um quadro muito semelhante à gripe, às infecções por influenza. Dentro da pediatria, é uma doença geralmente de caráter leve, que não causa nenhum problema para as crianças. Ela não tem um tratamento específico e melhora espontaneamente entre 5 a 10 dias, como se fosse um quadro gripal. Porém, esse novo vírus tem características que deixou a comunidade muito preocupada em relação à evolução de alguns casos e o seu perfil de mortalidade e a sua capacidade de transmissão. É importante salientar que os dados que eu vou passar e as instruções, elas são compatíveis com a data de gravação desse vídeo do dia 3 de março de 2020, sendo que provavelmente as coisas irão caminhar a nosso favor devido às pesquisas que estão sendo realizadas, inclusive com realização de mapeamento genético do vírus aqui no Brasil, por duas pesquisadoras, ambas, se eu não me engano, são da USP de São Paulo, que conseguiram fazer o sequenciamento do genoma do vírus em 48 horas. Isso é primordial para a gente definir a origem do vírus, como orientar os tratamentos em relação ao uso de medicamentos e da prevenção do desenvolvimento de vacinas. Como eu disse, é um vírus velho conhecido, porém, os casos de coronavírus, quando se iniciaram na China, eles tiveram alguns casos muito ruins por conta da evolução para a gravidade, evoluindo com pneumonia. E é isso que deixou as entidades de saúde internacionais preocupadas, porque não se conhecia, era um vírus novo que precisa sim ser elucidado o seu caráter de gravidade, de virulência, de latência no ser humano, ou seja, o quanto grave seria para toda a comunidade no sentido até mundial, tá? No momento, o que se sabe do vírus é que ele tem o início dos sintomas entre 10 a 14 dias do contato do organismo para o vírus, e que a idade média que ele acomete é entre os 45 e 50 anos de idade, sendo que a mortalidade cresce gradativamente com a idade, sendo um pico de mortalidade muito maior acima dos 60 anos, e na população mais jovem, abaixo dos 20 anos, ele acometeu apenas 2% dos casos. Então veja que é um vírus do ser humano praticamente na fase final de adulto, caminhando para a fase de idoso, tá? Então tem que se preocupar com pacientes idosos, que são mais suscetíveis a doenças naturalmente, tá? Não só do coronavírus, mas como outros vírus, certo? Como eu já disse, são mais de 80 mil casos em todo o mundo, com quase 3 mil mortes relatadas por enquanto. Na China é onde se tem a maior quantidade de casos, notando 96% dos casos, e o vírus vem se alastrando, inclusive com o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, sendo um caso importado da Itália. Em relação à prevenção e tratamento, não tem nenhum método específico, nenhuma medicação específica para o tratamento desse novo vírus. Portanto, todas as práticas que a OMS está adotando é uma prática comum que vai evitar qualquer doença por qualquer outro vírus, sendo ele influenza,
adenovírus, rotavírus, qualquer tipo desses vírus serão também evitados com essas medidas de prevenção. Como eu já falei, nem mesmo vacina existe nesse momento para o vírus. Hoje, as medidas mais eficazes para a prevenção é a lavagem de mãos e o uso do álcool 70. Cuidado com as notícias falsas dentro da internet. Álcool 70 é primordial para evitar a contaminação e a propagação do vírus para toda a sociedade, certo? A lavagem de mãos já consegue praticamente inativizar o vírus. E o uso do álcool torna as coisas mais práticas apenas. Você, policial militar que fica na rua, que tem exposição a muitas vezes pessoas em situação de indigente na rua, é importante que tenha-se o hábito, não só da lavagem das mãos, mas quando não possível a lavagem, o uso do álcool 70, certo? Não há motivo nesse momento do uso da máscara cirúrgica para prevenção. Ela só é utilizada em casos de infecção e quando há necessidade de isolamento do paciente para que não haja a propagação. Uma vez que a propagação e o contágio da doença é feito por via respiratória. Então, outra medida extremamente importante, até relacionada com uma educação do próprio indivíduo, é ao tossir cobrir a boca e o nariz com a mão ou com o antebraço. E logo após a realização desse método, realizar a higiene das mãos e a passagem do álcool 70. Todos os indivíduos que tiverem os 3 sintomas, que são febre, tosse associado com falta de ar e que tenham tido algum contato ou com o indivíduo que foi para algum país que tem casos relatados da infecção, e entre eles são inúmeros países, e os sintomas principais são febre, tosse e falta de ar. Vocês procurem um pronto atendimento para avaliação e elucidação dos casos. Para mais dúvidas, nós do quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar estamos à disposição na sua UIS mais próxima. Obrigado.